Oi gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Porto e hoje vou apresentar para vocês esse apartamento que tá uma graça. Um apartamento pequeno, é um apartamento com bastante personalidade, um apartamento onde tem vida mesmo, sabe? Onde tem dia a dia, onde dá pra ver que a família realmente usa. Ele é um AP que fica num prédio antigo de Floripa. Muitas vezes eu vejo os clientes buscando apartamentos em prédios novos, coisas recém-construídas, que têm um valor agregado mais alto, né? E isso impede que depois de efetuar a compra do imóvel, o cliente ainda tenha o fôlego para fazer a reforma e comprar as coisas, tudo do jeitinho que quer. Então eu adoro, sou apaixonada por essa busca de imóveis mais antigos e essa transformação total, pegar algo que ele realmente não está tão cuidado, ficou anos um pouco abandonado, digamos assim, e tirar o que tem de melhor daquilo ali. É um apartamento que eles tinham 3 quartos, eles optaram por derrubar um, então a gente juntou esse outro quarto com a sala, deixando ela um pouquinho maior, porque são clientes que priorizaram a área social, a área de estar, né, em conjunto com a família. A gente tirou partido de muitas coisas originais desse apartamento. O taco é o piso antigo, que a gente reformou, né, restaurou, tá lindo, maravilhoso, perfeito. Essa parte estrutural de concreto também, isso já era do imóvel, a gente só tirou a parede, descascou, deixou o concreto como ele tava. Então tudo isso, além de contar a história, faz com que você pegue um imóvel que tá meio destruído, pague um valor abaixo, né, nesse imóvel e consiga ainda ter um fôlegozinho assim para essa questão da reforma. Por ser um apartamento também pequeno e para uma família com um casal, um filho e um cachorro, ele tem, claro, alternativas e saídas para questões de armazenamento, né? Então a gente tem uma sapateira que não tem cara de sapateira, uma cristaleira que foi muito bem pensada, outras questões aí diversas que eu vou mostrar para vocês. E isso sempre vai estar presente nos projetos, deve estar, sempre de forma natural, de forma leve, de forma que ainda assim não interfira tanto na estética, que você consiga ter saídas funcionais, práticas e bonitas. Então vamos lá, eu quero mostrar tudo pra vocês. O primeiro ponto, eu acho, desse apartamento, e normalmente quando a gente pega apartamentos mais antigos, é entender o que fica. O que a gente vai aproveitar, o que a gente vai conseguir tirar partido, né, desse imóvel. E aqui no caso foi o taco, né, que foi o piso, que ele tava destruidinho, mas a gente conseguiu restaurar e deixar super bacana. A gente tirou uma parede, né? Então isso aqui era fechado e isso aqui era um quarto, né? Que era o corredor. E lá ia para os outros quartos, mas aqui era um quarto e a sala era só desse tamanho. Uma pergunta que sempre fica é, tá, Lu, tiraram uma parede, mas o que fizeram com o taco ali onde não tinha, né, taco? Como que repuseram isso? No quarto da criança, a gente tirou um pedaço do quarto e colocou para o banheiro, ou seja, a gente aumentou o banheiro, diminuindo um pouco o quarto. Era um desejo do casal também de ter um banheiro um pouco maior e ter uma banheira neste banheiro que não tinha banheira. Então, esse pedacinho do quarto que a gente roubou para o banheiro, a gente pegou os tacos e repôs aqui na sala, deu super certo. Depois que a gente já entendeu o que vai ser aproveitado, que aqui no caso foi o piso, né? A gente tem que pensar em como organizar o restante dos revestimentos. A cozinha e a área de serviço, elas tinham um outro revestimento, não era o taco e também não era o que está hoje, e o banheiro também era um outro revestimento. Para isso a gente padronizou, né? Isso é um padrão que eu gosto de seguir, não ter tantas variações assim de revestimentos. Então a gente colocou o mesmo piso na cozinha, na lavanderia e no banheiro. E na cozinha e na área de serviço a gente fez uma pintura nas paredes e não colocamos revestimento nas paredes. O ponto alto dessa sala é o layout, né? Como que a gente distribuiu o funcionamento desse apartamento, que seria automático, digamos assim, as pessoas utilizarem essa parede para colocar a televisão. E a gente quis fugir um pouco disso. Não só por fugir, não sou a favor de fugir do óbvio só para fugir do óbvio, mas quando isso agrega algo pra gente. É um casal que não é muito da televisão, né? Eles deixaram isso claro pra gente na conversa, mas sim, eles pretendem colocar a televisão futuramente. O que a gente fez? A gente criou esse bancão aqui de concreto, também para ter essa conversa, esse link aqui com essa estrutura original, mas principalmente para trazer essa unidade do imóvel, né? Unidade da sala, ter uma sala de fato integrada. E falei essa questão da TV porque normalmente ela acaba guiando um pouco, né, grande parte dos layouts. Aqui foi um pouco diferente, a gente tentou pensar a casa, eu costumo fazer isso, pensar a casa e depois sair setorizando onde de fato vai ficar a televisão. A ideia é que futuramente ela fique apoiada aqui nesse banco, né? Então a gente também vai colocar futuramente o rolô blackout nessas janelas. Querendo assistir a televisão, né, durante o dia, algo que precise de escuro, baixa o rolô
e liga a televisão, não vai ter problema nenhum, vai ficar ótimo. Embaixo do banco a gente trouxe esse armarinho, né, que vai fazer a vez de rack também, quando tiver a televisão aqui. E eles estão usando para livros, que como vocês podem ver, tem muito livro pela casa, isso é super deles, né, eles têm essa relação bem forte com os livros e a gente quis deixar isso também bem aparente. Aqui, pensando também nessa questão de mistura de materiais, a gente tem o couro, a listra, o azul do tapete, isso é muito forte. Eu sempre falo isso pra vocês no sentido de quero trazer aconchego, isso não tá só no material, no toque, né? A parte de texturas, cores, estampas, elementos que se misturam, isso tudo traz propriedade pro espaço, aconchego visual. Isso também é muito importante. O sofá é o nosso Hamptons queridinho da Estúdio Ambientes, num tecido num algodão com linho, que é super bacana e entra também em diversos projetos. E aqui a gente trouxe a galeria de fotos da família, que eu acho que isso também é super bacana. É uma dúvida muito forte das pessoas no sentido de onde coloco fotos na casa, né? Então fazer isso em forma de galeria, pode ser no corredor, na sala, no quarto, é uma forma bem bacana de estar trazendo essas memórias e também trazendo a questão da história da família, da personalidade, né? De ter isso dentro de casa numa forma de bom gosto. O que eu acho muito fofo é que esses detalhezinhos do cachorro, os brinquedinhos do cachorro, a caminha do cachorro, a gente sempre gosta que esteja incluso, né, no projeto, digamos assim, algo que faça parte da casa. E não só as coisas do cachorro, né? Tudo que é de casa. Vou falar muito disso na cozinha também, o porta-sabonete, a toalhinha da cozinha. Isso é algo que eu sempre trago pra vocês porque realmente faz a diferença. Às vezes você monta a casa inteira e na hora de botar os detalhes, as coisas do dia a dia, daí que se perde e às vezes não entende. Fala, Lu, mas eu fiz lá em casa o projeto e tal e não ficou bom. E daí quando eu vejo é porque os detalhes não estão de acordo, sabe? A finalização não está dentro de toda a parte, todo o conceito decorativo. Então aqui todos esses detalhezinhos vocês podem ver, eles estão extremamente coerentes com a casa. E daí aqui na cozinha a gente trouxe esses spots em cima da bancada e a própria cozinha em si ela já tem uma iluminação mais forte, que daí sim é necessário, né? Independente disso, né, de qual tipo da luminária, a gente sempre usa a lâmpada amarela, que ela é muito mais aconchegante. Chegando aqui nessa área da sala, a gente está usando aqui também cadeiras lançamento LP. E estamos com essa mesa Saarinen, que é um clássico, uso muito e sempre gosto de dar essa dica, porque ela é uma mesa que ela conversa com diversos estilos. Ai, Lu, mas eu sou um pouco mais clássica, eu sou um pouco mais moderna, eu gosto um pouco mais industrial, eu gosto um pouco mais, sei lá. Ela normalmente entra, é muito difícil um estilo que a gente não consiga casar uma mesa Saarinen. Além de todo o design dela, né, que eu acho super bonito, ela também conversa com vários tipos de cadeira. Então isso é super bacana, de você ter em casa uma mesa que você sabe que conforme você vai evoluindo ou seu estilo pode ir mudando, você consegue ir aproveitando, né? É um móvel extremamente atemporal que fica aí para a vida inteira. Aqui a gente está usando ela no mármore Espírito Santo, uso muito também. Aqui a gente tem a cristaleira, que também é um dos xodozinhos desse apartamento. A cliente tinha um desejo por uma cristaleira, a gente adora usar a cristaleira, mas eu confesso que eu não sou muito da cristaleira sob medida, eu gosto mais de pecinhas soltas, charmosinhas. Então foi um desafio entender como que a gente ia conseguir trazer para um apartamento que a gente queria deixar extremamente charmoso, uma cristaleira sob medida, sem ficar com aquela cara de móvel super sob medida, sem casar muito com a cozinha. Eu queria que a cristaleira fosse uma coisa, a cozinha fosse outra coisa, né? Mas ao mesmo tempo sem brigar também isso esteticamente. A gente teve algumas ideias, né? E a saída foi que da metade para cima a gente teria essa carinha de cristaleira, com vidro, dando para ver o que tem dentro, ainda que muito do que tem aqui dentro são de fato o que eles usam no dia a dia, as louças, os copos do dia a dia, e isso também é a importância de ter peças charmosinhas, né? Porém, a gente fez essa parte aqui de baixo fechada para não ficar nada tão extenso, né? Não ficar aquele portão e também ter onde esconder certas coisas que não são tão legais. Então acho que isso foi uma boa sacada, assim. A gente criou, né, esse alinhamento aqui com a bancada da cozinha, então daqui para baixo fechado, daqui para cima de fato cristaleira. E ainda assim a gente aproveitou aquele cantinho
que a gente não tinha como levar até embaixo por causa do banco, para fazer um armário escondidinho aqui com vassoura, balde, né, que é o suporte da lavanderia, que depois eu vou mostrar pra vocês. A gente não tem esse suporte na lavanderia. Aqui eu tô usando um fecho-toque. Esse fecho-toque também foi uma coisa que me perguntaram muito, né? Lu, usa fecho-toque, não usa? Quando que eu gosto de usar o fecho-toque? Quando ele é a única opção. Fora isso, tente achar uma outra opção. Se não tiver, daí sim, use o fecho-toque. Daí aqui a gente tem essa fofurinha, que é essa sapateira, gente. No projeto ela já tava linda, mas sabe quando entregam e você fala, nossa, deu muito certo? É porque ela deu muito certo. Eles queriam uma sapateira e a gente ficou pensando, cara, sapateira com cara de sapateira, não tem como ficar bom isso, né? Daí a gente conseguiu chegar numa sapateira que não tem cara de sapateira. Então foi um móvel todo desenhado por nós. A gente fez um mix aqui de 2 tonalidades de madeira e aqui estão os sapatinhos. Outra coisa que a gente colocou aqui dentro também foi o molden. O molden da internet está aqui bem escondidinho. Então quando tá tudo bem planejado, dá tudo certo. Acho bem bacana essa percepção, né, que a gente consegue ter aqui nessa sala, da importância de carinhas diferentes, de não ser aquela coisa de móveis conjuntinhos, né? Então esse móvel aqui não tem nada a ver com a cara da cristaleira, que é bem diferente da cozinha, e percebam que foram todos móveis feitos sob medida para este móvel. Outro ponto importante, percebam que nem todas as paredes precisam estar ocupadas. Isso é uma coisa que eu sempre falo, as paredes podem respirar, né? Vira e mexe me perguntam, Lu, essa parede aqui não tem nada, o que eu coloco? Um painel? Um revestimento 3D? Um quadro? Então calma, você pode ter paredes livres, né? Isso a gente também consegue mostrar aqui pra vocês. Quando for colocar, aqui coloca uma coisa bacana, né? Então assim, aqui a gente tá trazendo um quadro super bacana da Camila Saavedra, um quadro que de fato realmente abraça esse espaço, sabe? Então assim, um quadrão. Eu gosto de móveis pequenos, quadrão. Móveis grandes, você pode brincar com quadrinhos. Então isso torna o espaço divertido, né? Quando você consegue fugir do óbvio com coisas legais e bonitas. Chegando aqui na cozinha, a gente percebe essa divisão do piso original para o piso novo, onde a gente realmente finalizou o taco, tirou o revestimento original e entrou com esse porcelanato que vai estar aqui na descrição. Se o apartamento é pequeno, a cozinha normalmente também é pequena, né? Então aqui a gente precisa usar alguns artifícios para que isso fique funcional para quem mora. Eu não costumo usar a geladeira virada como a gente usa aqui, e sempre indico que quando fizer, coloque ou uma parede, que aqui no caso já tinha na parede original, ou coloque a lateral de um móvel de alguma forma que a lateral da geladeira não fique virada para a sala. Ainda assim, aqui foi importante esse layout de cozinha para que a gente conseguisse ganhar esse canto, ganhar esse armário superior. Então a cozinha ficou dentro do que eles esperavam. Lógico que a gente tem o suporte da cristaleira para a parte de louças, né? Então isso é bem relevante. Cozinha, eu gosto sempre de ter gavetão. Então a gente tem um gavetão aqui embaixo da pia para panelas. E aqui a gente, para ter esse padrão visual, né, de gavetão e não ficar um desenho diferente do outro, um pouco de portinha, um pouco de gavetinha, a gente dividiu internamente. Então aqui a gente tem o gavetão de panelas e aqui a gente tem esse gavetão dividido em 2 gavetas internas, que funciona super bem para a parte de talher, né, talheres e utensílios da própria cozinha. Pegamos esse cantinho aqui também para lixeirinho embutido, cafeteira, o quadro de luz, que foi algo que a gente precisava colocá-lo, né, numa posição estratégica, digamos assim. Então tá tudo aqui escondidinho nesse canto. O móvel superior da cozinha se faz bem necessário para uma cozinha pequena, né? Então, Lu, precisa de armário aéreo, não precisa? Isso vai de cada cliente. Quando a gente faz, a gente tenta fazer algo bem limpo, né? Que também não interfira tanto na cozinha. Ou segue o mesmo padrão do de baixo, ou a gente acaba mesclando um branco com a madeira. Aqui a gente está usando uma madeira de lâmina natural e aqui a gente está usando o MDF branco. Eu sempre costumo falar para os clientes que a gente precisa ter uma coerência na escolha desses materiais. Por exemplo, não faz sentido você trazer uma pedra dessa super relevante, que é um mármore Paraná com acabamento fosco, lindo, numa cozinha toda de MDF branco, por exemplo, né? Faria muito mais sentido, seria muito mais coerente em termos de orçamento e visual, que a cozinha toda de MDF esteja com uma pedra, digamos, mais em conta, como um granito, um branco Itaúnas, algo mais simples, assim como o acabamento dos móveis. Isso não inferioriza o seu espaço, isso traz coerência e muitas vezes até eleva o seu ambiente.
Aqui a gente está trabalhando o mármore Paraná com a lâmina de madeira natural e daí sim o MDF, que foi uma das escolhas que os clientes tiveram que fazer. Ou eles iam para os acabamentos brancos em laca e trariam o granito para cá, que também faz sentido, ou eles trariam o mármore, o MDF, porém entrariam com a lâmina natural de madeira para dar esse up, sabe, esse upgrade. Então aqui funcionou super bem, a gente repete esse material na lavanderia, isso é fundamental, é uma economia que eu vejo muita gente fazendo em espaços muito pequenos. Lavanderias minúsculas de apartamento, a pessoa troca a pedra da cozinha e coloca uma diferente na lavanderia para economizar. Uma bancada tão pequena de lavanderia não vai ter uma super diferença no valor, então fica muito melhor você trazer essa unidade da cozinha com a lavanderia, tanto no acabamento da pedra quanto do móvel, do que você trazer essa diferenciação e economizar um valor que não vai ser tão significativo assim no final, quanto a coerência e o impacto que vai ter de você ter tudo no mesmo material. Outro ponto bem importante é o tal do rebaixo italiano, né? Lu, o que é o rebaixo italiano e tal? A gente precisa ter a área molhada em algum momento da pedra. Aqui, inclusive, detalhe, a gente está usando a pedra de 2 centímetros. Lá em casa também é assim e vira e mexe me perguntam, pode, não pode? Pode, desde que o fornecedor, né, ou quem for fazer esse serviço para você, garanta o serviço. Costumo usar muito, acho muito mais bonito. E ainda assim a gente consegue fazer o rebaixo italiano, tá? Que é um mármore com rebaixo. E essa área é importante por quê? Porque daí onde vai cair a água, molhar, não necessariamente vai escorrer e molhar os móveis e tal. Então isso aqui acaba sendo bem fundamental. Aqui mais uma vez, essa bandejinha aqui é LP, essa aqui também, outra fazendo merchan da aula. Mas o que eu quero dizer com isso aqui é que tudo que faz que seja acessório, que você use no dia a dia, também seja bonitinho e também esteja dentro do contexto. Aqui nos armários superiores, a gente não precisa de puxador. Você pode fazer a porta um pouquinho mais alta ou uma cavinha aqui, que foi o caso, e daí dessa forma você faz essa abertura. Aqui embaixo a gente está usando o puxador douradinho, isso também faz parte dos detalhes. Quando eu digo que os detalhes fazem a diferença, é porque os detalhes fazem a diferença. No mais dourado não vai sair muito do estilo, não... Tudo, quando bem escolhido, né, quando tem um peso, quando as coisas têm as suas medidas corretas, funciona bem. Então esse dourado aqui, ele traz um charminho, né, ele traz essa delicadeza para algo que está bem limpo. Então eu gosto sim de sempre entrar com esse tipo de detalhezinho. Aqui a gente entrou com ele douradinho, lá no quarto do casal vocês vão ver que o puxador da porta também é dourado, é outro modelo, mas percebe que tudo isso vai fazendo links, né? Vai tendo essa conversinha, então eles vão se alinhando. Tudo que for puxador, digamos assim, o dessa cristaleira, o da cozinha, o do quarto do casal, ele entra com esse toquezinho e isso traz uma coerência. Aqui a gente não tem coifa, tá? Os clientes não quiseram nem coifa, nem depurador. Percebam que aqui é direto o móvel. O que a gente fez foi colocar 2 lâmpadazinhas embutidas aqui de LED para que eles tivessem esse recurso da coifa, né? Muitas vezes a gente usa bastante a iluminação da coifa, uma iluminação boa, digamos assim, para cozinhar. Então a gente trouxe essa iluminação aqui, mesmo não tendo o equipamento. Vamos para a lavanderia. Aqui a gente colocou essa porta que a gente adora, eu acho linda e também acho extremamente atemporal. Às vezes falam assim, essa porta não é muito industrial, preta, né, com esse vidro canelado. É industrial se estiver num contexto industrial, mas você consegue encaixá-la, assim como a mesa, em diversos estilos. E aqui a gente fez em MDF, tá? Às vezes faz de ferro, às vezes faz de alumínio. E o MDF foi para reduzir o custo e deu super certo. Não é uma porta muito grande, então a própria marcenaria já entregou e funcionou super bem. E percebam que aqui a gente tem a lateral da cristaleira, né? Aqui não é parede, aqui também é MDF. Entrando aqui na lavanderia, aquilo que eu falei pra vocês da repetição dos revestimentos. Então a mesma pedra, o mesmo revestimento no móvel, o mesmo puxador, tudo isso traz essa continuidade que deixa tudo bem elegante. A gente não tem revestimento aqui nessa parede, então a parede está na pintura. Só o frontão que a gente usou um pouco mais baixo, ó. Percebam que aqui ele tá pegando toda a parede para ele dar essa visão bem linda mesmo da sala. E aqui ele vem mais discreto, daí sim, daí também não precisa tudo, né, gente? E aqui a gente tá com uma iluminação mais difusa mesmo, assim como a da cozinha. Uma iluminação mais direta,
são painéis de LED na lâmpada amarela, 2700K, que ainda assim é uma iluminação direta, diferente da sala, que é uma iluminação indireta, que joga a luz para cima, né? Aqui ela joga a luz para baixo e deixa o ambiente bem iluminado. Já comemos um bolinho, fizemos um lanchinho. Continuar. Até sentei pra gente ter um papo sério aqui, que é a tal da tinta da parede. Muitos de vocês perceberam que a gente fugiu da nossa regra do branco neve, né? Eu sempre costumo falar tinta, parede, branco neve, souvenir, resolvido. Não tem por que criar história nisso. O que acontece? Primeiro, por que eu crio essa regra? Porque, no geral, eu tô falando com diversas pessoas que eu não consigo atender um a um e entender o caso de cada um para ver se a gente consegue entrar com outras cores. E o branco, ele traz essa paz, essa leveza. Quando a gente pega uma casa que ela tá com um pouco de bege aqui, uma outra parede azul, você pinta tudo de branco, já dá aquela paz. O cliente já fala, nossa, já começamos bem. Então é uma forma de generalizar assertivamente, né? Quase 100% das vezes dá certo, na escolha da tinta, pra gente não entrar com um beijinho, um cinzinha sem necessidade. Tem alguns casos que sim, que funciona um beijinho, que funciona um cinzinha, depende muito do estilo do cliente, mas como eu não sei pra quem é, eu prefiro atirar ali no branco, que eu sei que as chances de dar certo são maiores. Essa cliente, além de ser uma cliente extremamente participativa, ela sabia muito bem que ela não queria o branco, ela queria algo que não fosse o branco, mas que também não fosse o gelo. E claro que olhando aqui, só tem essa percepção de que não é o branco neve quem realmente entende um pouquinho e acompanha. Então a gente foi atrás, né, de uma tinta que não fosse pro amarelinho, que não fosse pro cinzinha, que desse esse quentinho. E a gente conseguiu, depois de muito esforço, chegar na Alabaster da Sherwin-Williams. Foi até engraçado que durante a obra eles fizeram toda a pintura e tal. E a cliente veio na obra e falou, não é essa tinta. Eles, não, Alabaster, não sei o que, tal. Bom, resultado, ela foi lá, comprou uma tinta e trouxe na obra, pintou, né, do lado do que tinham pintado, falando que era. E eles tinham feito uma mistura da Souvenir, digamos assim, para tentar chegar nessa Alabaster, que era o que a gente tinha escolhido. E de fato estava diferente. A mistura não chegou, né, na Alabaster da Sherwin-Williams, que era o que a cliente queria, o que a gente queria. E daí, de fato, realmente pintaram tudo de novo na tinta correta. E por que eu tô falando isso? Porque é um pigmento, né, um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de cinza que entra, que foge do branco e não dá essa neutralidade que a gente tá vendo aqui. Então, por isso é importante seguir a especificação, né? Pode não usar o branco neve? Lógico que pode, mas tem que saber muito bem o que está fazendo e onde você quer chegar, porque senão você cai num beijinho, no amarelinho, que não fica bacana. Então aqui a gente foi com essa tinta na parede, no teto, no rodapé e nas portas. Da mesma forma que a gente usa o branco neve, a gente usou o Alabaster. Então vamos ao quarto, que esse aqui é o verdadeiro quarto de casal. Por que o verdadeiro quarto de casal? Gente, acho que muita gente tem um quarto de fato pequeno. E aqui a gente tem uma cama queen, com armário, televisão, espelho, cabeceira, janela, tudo isso de uma forma muito bem trabalhada. O layout foi uma questão decisiva. Quais foram as estratégias que a gente usou aqui nesse quarto? Então, colocar a cama na janela foi uma delas, assim a gente tem a parede em frente à cama para colocar a televisão. É uma coisa que a gente costuma sempre falar para fugir, que é a tal da cama na janela. Porém, é o que eu sempre digo, a cama na janela nunca é a melhor opção até ela ser a melhor opção ou a única opção, que é esse caso. Ainda assim, a gente tem uma circulação bem mínima nesse quarto, mas que é a realidade da grande maioria. Então, se dá para você passar, se você consegue ter uma circulação, dependendo do caso, já é suficiente. Se você for falar de questões técnicas, qual que é a dimensão, a circulação indicada, daí a gente realmente está fugindo do padrão.
Aqui a gente chegou a fazer um nicho na parede para embutir a televisão, porque a gente não tinha como deixá-la para fora, porque a circulação, vocês vão ver, realmente é mínima, a gente está falando em algo de 50, 40 centímetros. Priorizamos também ter as duas mesinhas de cabeceira, né? Isso era uma exigência dos clientes. E ter a cabeceira. Aqui a gente fez a cabeceira em MDF branco, assim como o armário, assim como os armários da cozinha. Eu vou sempre fazendo esse link para vocês entenderem essas padronizações dos setores, né? Então, móveis sob medida segue esses acabamentos, onde é branco é sempre branco. Qual que é o segredo que a gente tem aqui? Quando a gente tem essa ideia da cama na janela, a gente quer a cortina no quarto, porque bem ou mal a cortina ela traz esse aconchego. Para a gente não precisar que ela desça até o final, porque isso em termos de limpeza seria inviável, a gente faz uma canaletinha, deixa eu abrir aqui, onde a cortina morre aqui, né? Então a gente tem esse nicho, a cortina morreu. Importante frisar também que ali a gente tem um rolô blackout, né? Então a gente tem essa junção de persiana rolô com a cortina de tecido. Daí sim, né, você desce o blackout e ele faz deixa escuro o quarto para dormir, e durante o dia tem aqui a opção da janela, dessa privacidade, dessa iluminação mais translúcida. Outro ponto que eu gosto de usar, que é a mesma coisa que eu falei para vocês lá na sala do quadro, sabe? Um móvel pequeno, quadro grande, é o tapete. Quarto pequeno, né, tapete em quarto, em geral, se você tem um tapetão, ele também dá essa amplitude. A mesma coisa a cabeceira de fora a fora. Aqui a gente tem o armário de fora a fora, então na parede, isso traz um pouco dessa amplitude, deixa o espaço mais organizado. E a gente tem 5 portas, sendo que uma delas fica um pouquinho prejudicada pela mesa de cabeceira. Eu até falei para a cliente, aqui a gente não consegue abrir a porta inteira e tal. E ela falou, Lu, no dia a dia a gente realmente deixa um pouquinho mais apertado para lá e a porta abre tranquilamente. Mas no projeto isso foi conversado e foi alertado, né? A gente falou, essa porta aqui talvez não dê para abrir muito bem e tal. E só não tem problema, a gente usa como uma porta de rouparia, onde vai ficar os lençóis, roupa de cama, toalha. E daí ela fica aqui sacrificada, que não é algo de uso diário, né? Então tem essas estratégias que a gente vai usando mesmo para espaços pequenos. Falando um pouquinho da iluminação desse quarto, a gente usou a mesma luminária da sala, que é esse rebatedor que deixa essa luz super aconchegante. E uma cama bem organizada, né, gente? Uma capa de edredom, uma manta, travesseiros, almofadas. Aqui a gente tá usando todos os itens da LP, que são itens que realmente a gente acredita, e eu sempre falo, né? Se não tiver nada no seu quarto, capricha na roupa de cama, deixa uma cama bem gostosa, uma caminha de hotel, aquela coisa de vontade de deitar, que isso sim é o que vai trazer o verdadeiro aconchego, né? Então, tá zerado ali, não tem o que fazer, começa pela cama, que isso também anima e você vai sentindo realmente a diferença de ter um quarto gostoso e dar aquele ânimo para começar a investir em mais coisas. E não é porque o corredor é pequeno que a gente não pode deixar ele charmosinho, né? Acho que isso aqui é um ótimo exemplo para quem me pergunta assim, Lu, eu só tenho um tisco de parede, o que eu faço com ela no corredor? Aqui a gente usou o quadrinho Galeria e o iFamília da LP aqui para trazer um bilhetinho super fofo. Então você pode sim usar esse seu tisquinho de parede para trazer memórias, para deixar mais bonitinho, para trazer um quadrinho, algo que te represente e explorar o seu corredor e ele também contar um pouco dessa história. E chegamos no quarto mais fofo que você já viu, que tem uma biblioteca de dar inveja. Aliás, eu tô com inveja da biblioteca dos adultos, agora da criança tá muito fofa. Como eu falei pra vocês, a gente roubou um pedaço do quarto pra aumentar o banheiro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então ele é um quarto super pequeno, mas extremamente aconchegante. Tem esse papel de parede super fofinho, tem essas luminárias anandelas que dão todo um charminho, uma iluminação super gostosa, além de um toque de design, que é aquela misturinha, né? A gente tem um papel mais desenhadinho, mais rebuscadinho, com uma luminária de um design mais limpo. Tudo isso vai trazendo esse certo aconchego. Aqui a gente tem a mesma questão do outro quarto, né? Da cama embaixo da janela, mas aqui a gente trouxe só a persiana, porque a gente não tem aquela coisa de canaleta, etc. Então é bem uma questão funcional e discreta da persiana rolô blackout. A cama, né, o design da cama com o armário, então ele tem essa portinha aqui do armário, das roupinhas, tudo extremamente organizado e de forma super compacta. E um recurso bem bacana para quarto de criança é aproveitar a parte de baixo da cama para colocar esses gavetões,
onde você pode armazenar os brinquedos, né, e deixar tudo bem organizadinho aqui de uma forma bem funcional. Além dos cestinhos, né, com bichinhos, legos, etc, que sempre funcionam. E aqui a gente tem a livraria, que são as canaletinhas de livro, que a gente gosta de usar bastante em quarto infantil. Só que tem um porém. Normalmente a gente deixa elas mais baixinhas para que a própria criança alcance e pegue os seus livrinhos. Aqui, como a gente mexeu no banheiro, e essa parede aqui ela divide com o banheiro, a gente tem toda a parte de tubulação. Então a gente não pode furar aqui para colocar as prateleirinhas, então aqui elas ficaram um pouquinho mais altas. E fora isso, quadrinhos, né, sempre lúdicos e sempre trazendo lembranças para a criança. Aqui a gente tem uma poesia, que é uma poesia de muita relevância, de bastante afeto entre a família. Aquele desenho do colégio. Esses quadrinhos são os quadrinhos galeria, né, da LP. Inclusive a ideia é essa, né, que consiga remeter aí as suas coisas e você consiga trazer essas memórias, essa identidade para dentro de casa. Quando eu falo para vocês que eles priorizaram as áreas comuns, o banheiro também entrou nessa lista de áreas comuns, né? Então foi a sala, cozinha e banheiro, ou tanto que eles tiraram, né, diminuíram o quarto da criança para ganhar um pouco mais de banheiro. Era um banheiro extremamente pequeno mesmo. Eles tinham também o desejo de uma banheira, então foi um pouco desafiador, mas a gente conseguiu. Colocamos uma banheira aqui, ganhamos uma bancada maior. Então logo que entra no banheiro, a visão que a gente tem é dessa questão da bancada, do móvel. Repetimos os acabamentos, né, como falei pra vocês, então o piso é o mesmo porcelanato da cozinha e da área de serviço. O acabamento dos móveis repetem aqui o da cozinha. A pedra também é uma mármore Paraná no acabamento fosco. E aqui a gente tem espelhos, aproveitando essa questão de espaço, né, todos eles abrem e é uma porta com bastante prateleira para guardar bastante coisa. Aqui também a gente tem todos os espaços otimizados e a última porta a gente fez um gavetão de roupa suja, que eu acho que isso é super bacana para banheiros tanto maiores quanto menores, onde a gente consegue que a roupa suja fique armazenada ali de forma realmente discreta. Outro ponto que eu sei que vão me perguntar é sobre esse para-ducha, né? A gente não usou box aqui, a gente usou o para-ducha, que deixa um visual muito mais limpo, né? Até foi algo que os clientes trouxeram e a gente curte bastante, mas é difícil os clientes que aceitem, né? Então a gente aproveitou esse momento para estar fazendo essa experiência, que costumava usar em banheiros maiores, enfim. E os clientes adoraram, aprovaram, disseram que dá super certo. Aqui a gente tem um forro de gesso, então a gente usou uma luminária de embutir e a gente tem os circuitos separados, né? Que é uma coisa que eu sempre trago também para vocês. O que são os circuitos separados? A possibilidade de acender só aqui ou acender só ali. Então aqui a gente consegue desligar essa iluminação, deixar só a iluminação embaixo do espelho, ligar tudo, desligar dentro do box ou desligar um pouco mais. Então a gente tem alguns cenários de luz para montar nesse banheiro. E para fechar de vez, a nosso piso, encontro aí com o taco sem a soleira. Percebam que a gente tem um piso antigo de madeira e um revestimento novo, um porcelanato, e ainda assim a gente não precisou da soleira. A gente conseguiu fazer esse encontro de forma que não precisasse entrar mais um elemento. E finalizamos aqui essa delícia de tour. Eu já tô com saudade, não quero ir embora desse apartamento. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que todos os produtos, tudo que você viu aqui vai estar na descrição do vídeo. E para quem gosta, né, do nosso conteúdo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não ficar de fora, que sempre tem novidade por aqui.